Nesse primeiro semestre de 2020, o grupo de estudantes da Univesp, formado pela Ana Gabriela, Anne Luíse, Antônio, Camila, Noemi, Rodrigo e Valéria, fez uma pesquisa com o objetivo de identificar um problema e sugerir uma solução para o projeto integrador 3. Para isso, foi realizada uma entrevista com uma professora de língua portuguesa da terceira série de uma escola particular em Campos do Jordão. Segundo a professora, os alunos têm aproximadamente 8 anos e estão acompanhando o programa, mas apresentam algumas dificuldades na leitura e interpretação de textos. Baseando-se nesta entrevista, será utilizado um jogo como facilitador no processo de ensino-aprendizagem. Tudo, claro, embasado nos estudos teóricos realizados até o momento. O objetivo geral será utilizar um jogo de tabuleiro como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Já como objetivo específico, pretende-se utilizar o jogo de tabuleiro como ferramenta para minimizar as dificuldades de leitura e interpretação de texto dos alunos, desenvolvendo também a socialização, o saber ganhar e perder, as habilidades de raciocínio, estratégia, comunicação, inteligência emocional, liderança, concentração e negociação. Dessa forma, a aprendizagem torna-se mais significativa e prazerosa, tornando motivador o processo ensino-aprendizagem. As atividades lúdicas manifestam uma função educativa que trabalham significativamente a aprendizagem do indivíduo, sendo um meio eficaz a ser introduzido nas estratégias metodológicas do professor, assim como sua funcionalidade para o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Segundo Silveira, abre aspas, os jogos estimulam a autoconfiança e a motivação e auxiliam no processo ensino-aprendizagem. Devemos, portanto, ter cuidado ao levar os jogos para a sala de aula, enfatizando que esses devem ser planejados e coerentes com o conteúdo ministrado. É muito importante o preparo e a seleção dos jogos que serão utilizados, e é fundamental que o professor conheça bem as regras para aplicar o jogo. Um instrumento relevante que auxilia no processo de alfabetização e letramento é o jogo. Por meio deste, os alunos podem desenvolver habilidades como resolver conflitos, superar desafios, esperar a vez, descobrir novas alternativas e respeitar as regras, entre outras. Para Kramer, a ludicidade é um traço de personalidade da criança até a fase adulta, com importante função no estilo cognitivo, ou seja, no senso de humor e espontaneidade. Existem inúmeros aspectos positivos e facilitadores da utilização do jogo no processo de alfabetização de uma criança que nós podemos detectar, começando pelas relações sociais. As primícias do jogo devem ser a divisão individual e coletiva. Segundo a PCN, cada aluno é sujeito ao seu processo de aprendizagem, enquanto o professor é mediador na interação dos alunos com os objetos de conhecimento. O professor deve criar uma aula interessante, que motive os alunos a aprender mais do que aquilo que já era conhecido, acender neles o desejo do conhecimento. Os jogos e as brincadeiras são excelentes métodos pedagógicos para chegar em tal resultado, pois trazem uma participação significativa dos alunos, o respeito à regra, o saber perder, o saber ganhar e respeitar o outro. É onde também trabalham com a habilidade de leitura e interpretação de texto, para compreenderem as regras e a distribuição do jogo, por exemplo. E para finalizar, não poderíamos deixar de citar o grande pesquisador Piaget. Os jogos induzem a fantasia, a imaginação, a organização e também a afetividade. Para Piaget, o brincar do aluno ou da criança vincula a teoria e a prática, tornando essa atividade muito mais interessante e atraente. Assim, a elaboração de jogos e espaços apropriados para isso tornaria o sentido de querer aprender e gostar de aprender mais explícito na sala de aula. O jogo é um meio que favorece e auxilia o desenvolvimento intelectual, não sendo apenas um refúgio para o gasto de energia e diversão das crianças. Com o trabalho teórico fundamentado, a equipe passaria para a aplicação do projeto.
Mas diante da suspensão das atividades escolares em todo o país, em decorrência da pandemia do coronavírus, vivemos a incerteza de quando as aulas poderão voltar de maneira segura para os estudantes, que hoje estão afastados ou em aulas remotas. Nesse contexto, não haverá aplicação do projeto integrador como havíamos previsto, mas exemplificaremos a seguir como seria a aplicação da atividade. O jogo escolhido é Interprete com a Chapeuzinho, criado pelo grupo e baseado na obra de Chico Buarque, chamada Chapeuzinho Amarelo, de 1970. É composto por um tabuleiro, 5 peões numerados de 1 a 5, um dado e cartas com perguntas sobre o texto. O jogo terá início com a leitura do texto pela professora. Após a leitura do texto, os alunos serão chamados a formar 3 grupos, onde cada grupo receberá um kit contendo o tabuleiro, os peões, o dado e as cartas. Sobre uma superfície plana, os alunos colocarão o tabuleiro e cada jogador escolherá um peão e colocará na casa saída do tabuleiro. As cartas serão colocadas ao alcance de todos. Para iniciar, todos jogarão o dado, e aquele que tirar o número maior começará o jogo. O jogador irá pegar uma carta e com voz alta fará a pergunta. Ele mesmo deverá responder, e se a resposta estiver correta, ele jogará o dado e andará o número de casas correspondente ao que o dado indicar. Caso não esteja correta a sua resposta, ficará na mesma casa, passando a vez para o próximo jogador, que estará sentado à sua direita. O próximo jogador tentará então responder à pergunta anterior. Se acertar, continuará jogando o dado. Se não, a carta será colocada debaixo do monte e passará sua vez ao próximo jogador. O jogo termina quando um participante chegar ao final do tabuleiro. Sobre as considerações finais, o projeto Integrador 3 possibilitou ao grupo um entendimento maior sobre a prática pedagógica da atividade lúdica. Visamos contribuir no auxílio da aprendizagem através de jogos com tabuleiro, despertando novas interações com os alunos, amadurecendo os desafios do dia a dia, fortalecendo laços e respeito das crianças com seus amigos e família. Realizando o trabalho, esperamos proporcionar momentos de grande interação entre os alunos e o professor, tornando a aprendizagem mais significativa e divertida. Precisamos sempre estimular as crianças de maneira lúdica, para que desenvolvam nelas capacidades cognitivas de percepção ao meio, de forma a compreender o mundo ao seu redor. Esperamos também que esse trabalho possa ajudar as crianças a lidarem com as transformações, descobertas e aprendizagem. Eu gostaria de deixar aqui uma declaração sobre o jogo de tabuleiro. Eu sou uma professora que dá aula de português das séries iniciais do ensino fundamental, passo pelo ensino fundamental 2 e vou até o ensino médio na disciplina de português. E uma das grandes preocupações nossas, enquanto professores, é a questão da leitura, que desenvolve muitas habilidades na criança. Então, um ponto positivo é o despertar o prazer pela leitura. Uma segunda coisa importante que a gente precisa ressaltar é a questão dos jogos de modo geral. As atividades lúdicas têm um papel muito importante na formação de muitas habilidades, no desenvolvimento de muitas habilidades das nossas crianças, e isso desde a pré-escola e por todos os ciclos da vida acadêmica e, por que não, também do ensino médio. Todos, crianças, os jovens, os adolescentes, todos eles têm uma ligação muito estreita com o jogo. Eles se identificam muito com o jogo. Então, nós vemos 2 instrumentos muito importantes em um só: a leitura e o jogo. E o jogo faz com que as crianças desenvolvam concentração, a capacidade de trabalhar em equipe, o respeito às regras e, enfim, dependendo dos jogos, a gente pode desenvolver uma série de habilidades nas crianças. E o jogo que envolve a leitura, ela trabalha a interpretação, ela trabalha o vocabulário, ela trabalha o entendimento do texto, ela trabalha o próprio conteúdo da história,
ela trabalha o despertar para conhecer a história e assim poder participar do jogo. Então eu vejo que foi uma união de aspectos muito positivos, principalmente dentro da disciplina de português que é a minha. E numa sala de crianças talvez mais ativas, o jogo ele proporciona essa habilidade de unir a atividade, a energia e ao conteúdo. Seria então outro ponto. Nós podemos juntar então 3 aspectos extremamente positivos e interessantes dentro do jogo para ser trabalhado na sala de aula, principalmente nas séries do ensino fundamental 1, em que as crianças estão iniciando o conhecimento por meio da leitura, ampliação de mundo, de vocabulário e também a questão lúdica que é tão própria e tão particular, tão inerente a essa idade.